Bom dia, meu nome é Arthur Albert, eu sou correspondente Caixa, sócio da Repasse S.A. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Thiago Gomes, que é da empresa do QG do Investidor, também contador, atua no segmento há mais de 10 anos. E hoje nós viemos conversar e tirar dúvidas para os clientes que estão pretendendo fazer um financiamento do seu imóvel, seja para adquirir um imóvel usado, um imóvel na planta, seja para construir e que vão precisar declarar o imposto de renda, que é uma das fontes de renda formal que a Caixa Econômica aceita no momento da aprovação do crédito. Eu pego muitos casos de clientes que têm extrema dificuldade em adequar o imposto de renda, não para as regras da Receita Federal, e sim para algumas poucas exigências que a Caixa Econômica pede no imposto de renda. Sempre lembrando que todo contador da empresa, do cliente pessoa física, ele faz tudo da maneira que a Receita Federal exige. E longe da Caixa Econômica querer mudar isso, ou a Repasse S.A. orientar de maneira diferente. É apenas uma pequena adequação e uma orientação no imposto de renda, apenas isso. Tive muitas dificuldades de clientes que são profissionais liberais, que são empresários, onde o imposto de renda não está de uma maneira que possa ter uma aprovação de crédito da maneira que o cliente precisa. Então trouxemos aqui o Thiago Gomes, do QG do Investidor, para que ele possa nos dar uma orientação e a melhor forma, de maneira mais eficiente, que gere o menor custo para o cliente, para poder declarar o imposto de renda, que o de 2023 agora, exercício 2022, começa no dia 15 de março. Então o nosso bate-papo, a nossa conversa vai ser voltado a isso. A você, cliente, que não tem um norte, não tem uma orientação, como declarar de maneira eficiente o seu imposto de renda para a aquisição do seu imóvel. Bem, eu sou o Thiago Gomes, sou contador e há mais de 10 anos aí faço um curso de trabalhando dentro do QG com a parte de... Realmente o que o Arthur passou é uma verdade. Por quê? Porque lá no nosso escritório a gente também atende várias pessoas que chegam com esse problema. Qual o problema? Não é que o contador tenha feito ali a declaração de imposto de errado. Não, não é isso. Porque a gente tem que ver também, fazer um planejamento tributário no qual a gente fornece para a Receita informações que o cliente vai poder utilizar em todas as áreas, no financiamento, não só o imobiliário, mas ele vai ter financiamento também para expandir a empresa dele. Então, isso tudo a gente tenta adequar de uma melhor maneira possível dentro lá do escritório. E hoje estamos aqui para tentar ajudar aqui o nosso Arthur na Repasse CCA a passar essas informações para os clientes dele, né, para os clientes dele, e assim ele não ter tantas reprovações. Eu sei que o índice aqui de reprovação é pequeno, porque ele já passa essa orientação, mas se a gente consegue fazer essa declaração agora, primeira declaração, de uma maneira correta, já bem direcionada, a gente não vai precisar fazer retificadoras e o cliente ter mais despesa. Tiago, então vamos lá para a primeira dúvida que eu tenho dos clientes, né? Quando chegam para fazer um financiamento, quando eles me dizem, Arthur, eu sou servidor público, ou eu sou do regime de CLT, eu tenho carteira assinada. Quando eu for declarar meu imposto de renda, agora dia 15 de março, eu vou pagar imposto por isso? Quais são os custos que eu vou ter? E o que é que eu vou ter que declarar nesse meu imposto de renda? Uma das dúvidas que o cliente que trabalha de carteira assinada e servidor público mais tem de pergunta frequente quando vai iniciar o financiamento habitacional. Bem, o imposto de renda, o servidor CLT, se ele ganha ali mensalmente acima de R$ 1.903,90, ele já teve ali uma parte do imposto retido. É uma pequena parte que a federal retém, é para dizer assim, não pegar o calote do cliente se ele não pagar o imposto de renda dele. Então agora ele vai fazer a declaração de ajuste anual. O que seria essa declaração de ajuste anual? Vai jogar as informações de rendimento dele. Ele pode ser servidor, mas ele também pode prestar, ele pode ser empregado em duas, três empresas. A Receita ela vai querer saber isso. Então vamos lá, um cara que trabalha um turno e recebe R$ 1.500 naquele turno, no outro turno ele também trabalha e recebe 1.500. Então, por lei, não vai ter imposto retido de nenhuma das fontes. Só que quando ele fizer a declaração, ele vai informar esses dois rendimentos. E aí a Receita vai ver se ele precisa pagar ou não. Nesse caso, nesse exemplo, ele vai pagar. Ele não teve nada retido, ultrapassou o limite de 1.903. Tá ok. O servidor que ele já ultrapassa esse limite, ele tem uma pequena parcela retida. Quando for agora, na declaração de ajuste anual, ele vai saber se ele vai ter que pagar ou se ele vai ter valores a receber, vai ser restituído.
Então, por quê? Porque ele vai colocar as despesas dedutíveis, que é o quê? O plano de saúde dele, uma despesa médica que ele pagou por fora, até mesmo uma cirurgia plástica consegue colocar. Só interrompendo, ele recebe um rendimento acima da faixa de isenção da Receita Federal. Tem um risco dele pagar ainda alguma DARF, já que é recolhido na fonte, no contra-cheque dele. Tem um risco ainda dele pagar, porque se ele recebe, vamos supor, acima de R$ 6.000, que é retido na fonte é uma parcela. Só que a Receita ela tem duas maneiras de declarar. A maneira de declaração ali de maneira simplificada, onde já vai dar um desconto de 20% em cima da base de cálculo dele. Isso daí tudo, ele corre esse risco? Corre. É muito difícil. Por que é difícil? Porque ele vai ter as despesas dele. Normalmente um servidor ele já tem um plano de saúde dele. Um servidor ele paga uma previdência já para ele. É o que a gente mais pega, são esses tipos de casos. Por isso que eu digo, é um acompanhamento que tem que ter. Então, se ele deixar para somente, no momento da declaração, pensar como ele deve ou não pagar, corre sim um risco dele pagar. Mas pagar imposto de renda não quer dizer que seja uma coisa ruim para ele. Isso quer dizer que ele está ganhando acima daqueles limites, né? Que é uma tabela Isso é progressiva. maravilhoso. Quanto mais você ganha, né, Você que vai melhor, pagando. vai ter algum custo, mas é sempre bom ganhar mais. E também tem a questão da restituição, né? Porque a Caixa Econômica Coordenada para o Imposto de Renda, ela vê lá o imposto a pagar, mas também ela vê o que tem a restituir. Pode citar alguns casos mais simples de quando tem restituição de imposto de renda. Então vamos lá. Quem normalmente ali, quem ganha dentro daquelas faixas, vai de 1.903,98 até 4.601. Quem ganha dentro daquela faixa ali, a chance ele tem imposto restituído é grande. Porque, como eu disse, ele pode fazer de maneira simplificada ali, que ele já vai ganhar um desconto em cima da base de cálculo dele, que é de todos os rendimentos que ele recebe tributáveis. Ele já vai ganhar um desconto. Ele já corre ali uma chance dele receber essa restituição. O que é a restituição? É aquele imposto retido mensalmente, ele foi superior ao que você devia à Receita. Então, ele devolve uma parte. Mas para o servidor público e para quem trabalha de maneira CLT, a parte mais importante é observar as suas dívidas e ônus. Então, se ele tem um empréstimo que passa de R$ 5.000, ele tem que declarar esse empréstimo também. Por quê? Porque quando ele declara já facilita para a Caixa Econômica na hora que vai fazer a busca por Compromisso financeiro. compromisso financeiro dele. E já demonstra o quê? Já vai demonstrar que ele fielmente ele declara as suas dívidas também. Então ele já assume que tem a dívida e lá ele mostra que vem pagando a dívida. De maneira De adimplente. maneira adimplente. Que é bom. Lá em bens e direitos, você vai declarar um financiamento de um carro que você tem. Lá você vai colocar, olha, eu comprei esse carro. 10 mil de entrada. Vamos supor, 20 prestações de R$ 2.000. E aí lá tem um campo certinho para você informar quanto você pagou nesse carro no ano. Isso é Então ele já importante. mostra que você está de plente Tem também. uma pergunta importante que o cliente me fez uma vez, na parte da declaração do bens e direitos. Ele me disse que tinha um apartamento, não necessariamente que ele tinha, ele estava pagando. Esse apartamento ele ainda estava na planta, sendo construído, certo? Então, ou seja, o apartamento não era dele, ainda estava em nome da construtora e ele também não havia financiado. Então não era dele, não estava registrado o nome dele no registro de imóveis. A dúvida dele na época para mim foi a seguinte: eu declaro ou não esse imóvel que eu tenho, já que ele não é registrado no meu nome? Mas se ele tem um contrato no qual ele já se comprometeu de comprar aquele apartamento é dele. O compromisso é da construtora entregar. Então o que ele vai fazer lá em bens e direitos? Ele vai colocar essa dívida dele, esse compromisso dele que ele tem lá. E a construtora, caso ele não, tudo bem, ele tira. Mas ele vai ter que colocar. Até porque isso já gera uma cobrança. A construtora já pode protestar ele se ele não pagar, pode executar, pode até mesmo tomar o bem. O bem não está registrado lá no campo de bens e direitos. Quando você vai declarar um imóvel, tem lá. Que o bem não está registrado. Só que ele também pode colocar isso lá em dívidas e ônus. Vai depender da forma que é o contrato. Porque se ele está pagando apenas o desejo de ter o apartamento, ele não comprou o apartamento, ele está guardando a vaga para ter aquele apartamento, aí tudo bem, ele vai lançar lá em dívidas e ônus. Só que se ele já comprou, não vai importar se ele está financiado, se ele não está financiado, ele já tem uma parcela daquele apartamento. Só que isso a gente tem que ter contrato para saber se a construtora está vendendo a promessa de entregar o apartamento ou ela já está vendendo a unidade.
Isso aí também diferencia muito. Certo. Isso daí o cliente depois entra em contato com você do QG do Exatamente. investidor e você dá orientação, certo? Vamos para o segundo tópico das nossas perguntas, das dúvidas dos nossos clientes, certo? Com relação aos clientes servidores públicos, CLT, eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Mais perguntas vocês podem fazer no nosso contato, que vai estar em algum lugar aqui do vídeo, certo? No Insta, no YouTube, para onde quer que as redes sociais que a gente vai fazer a divulgação do nosso vídeo. Então, na questão de servidor público CLT, espero ter esclarecido bem. Agora, a próxima pergunta são para aqueles profissionais que não trabalham de carteira assinada, não tem um vínculo empregatício, né? Voltado aqui para os autônomos e para os profissionais liberais, certo? Médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, corretores, vendedores ambulantes, próprio contador, administrador, que são pessoas que não têm vínculo empregatício, não têm empresa CNPJ, trabalham como pessoa física, dando consultoria, dando atendimento, fazendo vendas, então é voltado para ele. A Caixa Econômica, quando ela pede de documentação formal a declaração de imposto de renda para esse tipo de profissional, ela tem um campo que é onde eu verifico que mais os contadores colocam esse tipo de renda para esses profissionais. É no campo recebido de pessoas físicas. Tributados recebidos de pessoas. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco para eles o custo, se tem custo, se não tem, se declara tudo, como que declara, qual que é a fonte pagadora. A primeira coisa é que o profissional liberal, o pessoal da área da saúde, eles não têm um contato ali dentro da formação deles pela parte de administração financeira. Então, o médico, ele sai da faculdade, da universidade, já sai num padrão de rendimento acima da maioria da sociedade, sem administração financeira. E qual é a responsabilidade do médico? Se ele atende como profissional liberal, está recebendo aquele dinheiro de outra pessoa. E o pessoal da área da saúde, ele tem a obrigação de lançar todos os CPFs que pagaram ele. Por quê? Porque a pessoa que pagou ele vai utilizar aquele pagamento para deduzir o do seu imposto. Então ele tem essa obrigação, já começa aí. Muito médico não faz isso. Ele lança de uma única vez. Nós temos duas situações. Uma, a obrigação dele é fazer isso mensalmente, através do Carnê-Leão. Se ele atende como pessoa física, mensalmente através do Carnê-Leão, tem que informar toda a renda dele e pagar até o mês seguinte o imposto dele. Tem que pagar o imposto dele. Então, se a gente está em fevereiro e ele tem que pagar todo o imposto até março. Até o final de março ele tem que pagar o imposto de todos Referente os a atendimentos em fevereiro. Certo. Se ele atende como pessoa física, né? Ele é profissional liberal, porque hoje também tem médico que tem clínicas exatamente para facilitar isso. Então ele faz esse recolhimento. Então esse recolhimento que ele está fazendo, ele vai poder colocar aluguel para baixar o pagamento do imposto dele, aluguel do consultório, a água do consultório, a funcionária do consultório, a despesa administrativa do consultório, ele vai poder colocar isso tudo lá dentro do Carnê-Leão. Então, mês a mês, o médico ele faz a declaração de imposto de renda dele, para poder pagar. E aí, quando chega no ano seguinte, ele faz a declaração de ajuste anual, onde ele vai colocar tudo que ele pagou e nós vamos saber se ele vai ter imposto a pagar ainda, se ele vai ter imposto a restituir. Isso também para os outros profissionais liberais. Quem faz atendimento para uma pessoa física, ele tem obrigação de primeiro fazer o lançamento no Carnê-Leão. Eu não fiz nenhum lançamento no Carnê-Leão. E agora, se você fizer lançar, declarar tudo agora na declaração de ajuste anual, você já paga 50% de multa. Então, esse 50% de multa é quando você não faz a sua declaração ali dentro do Carnê-Leão, que lança tudo agora na declaração de ajuste anual. Então, vamos lá. 2023, nós vamos falar sobre o quê? Vamos tratar sobre os seus ganhos de 2022. Então, você passou o ano todo ganhando, não recolheu o imposto de renda, você é um profissional liberal e presta serviço para uma pessoa física. Fique bem claro que é de pessoa física para pessoa física. Você prestou esse serviço para uma pessoa física. Você não recolheu durante o ano 2022. O que a gente indica? Primeiro recolhe, mesmo de forma atrasada, depois faz a declaração de ajuste anual. Por quê? Porque você se livra de uma multa de 50%. Já pensou, eu tenho 10 mil reais para pagar de imposto. 10 mil reais para pagar de imposto. Aí eu não fiz essa declaração mês a mês. Agora eu declaro tudo, já vou pagar 15. Não é só um, não é só dois. A gente pega vários e vários impostos desse jeito.
declarações que a pessoa, nossa, eu paguei um absurdo. Quando a gente vai ver o absurdo que ela pagou é porque ela não fez da maneira correta. E isso atrapalha em quê? Dentro do financiamento. Isso vai atrapalhar que a pessoa já vai ter a custa de cartório para ela comprar, ela já vai ter que pagar taxas da Caixa Econômica, ela já vai ter que pagar o próprio financiamento e ainda vai ter essa despesa. E corre o risco ainda da Caixa ver essa desorganização e refletir o quê? Olha, essa pessoa fez o imposto dela de qualquer maneira apenas para ser aprovado. E aí volta tudo de novo. Por quê? Porque se você declara errado, acabou ali a sua possibilidade. Então, a gente tem que ver o que o cliente quer e, dentro da legalidade, fazer essa declaração. O profissional liberal, ele necessariamente precisa, mais do que um contador, ele precisa de um contador que trabalhe com ele e não apenas emita ali as guias de recolhimento. Thiago, no campo recebido de pessoa física, né, rendimentos tributados recebidos de pessoa física, eu vejo lá no imposto, quando eu analiso o imposto de renda dos clientes, 4 campos: trabalho não assalariado, aluguéis, pensão e outros, e se eu não me engano, exterior, certo? O único que a Caixa, não vou dizer que ela não aceita, que ela não considera o rendimento que tiver ali, é de pensão alimentícia e outros, certo? Tem os motivos dela, porque ela não considera a pensão alimentícia uma renda. Ah, mas tem um campo outros. Não, como tá ali, ela já não considera, você tem que mudar para outro lugar. Você pode explicar cada um desse campo? O de recebimento de pessoa física, o primeiro campo ali, ele é preenchido em uma aba anterior, que é exatamente essa, que a gente importa já os dados do ano anterior do preenchimento de carne e leão. O campo ali, que é o segundo campo, que é o de aluguel, por quê? Porque o aluguel, mesmo que você esteja alugando de um imobiliário, você está alugando dono. Então, se o dono do apartamento é uma pessoa física, você está alugando o aluguel de uma pessoa física. Eu sou dono do aluguel. Eu sou dono do apartamento, correto? Sou dono do apartamento, coloquei na administradora ali para ela alugar para uma pessoa. A não ser que ela alugue para uma pessoa jurídica, ou está alugando para quem? Para uma pessoa física. Por isso você fica nesse campo, rendimentos tributados recebidos de pessoa física. Na parte aluguel. O aluguel. E aí no aluguel a gente tem várias maneiras de diminuir o pagamento de imposto daquele rendimento. Só um instante, Thiago. Eu sou obrigado a ser o dono do bem em registro para colocar naquele campo que eu recebo aluguel daquele imóvel específico? Não. Você tem a possibilidade também de ter vamos dizer, a responsabilidade sobre aquele imóvel. Se você já é o responsável sobre aquele imóvel, eu posso lhe alugar um imóvel de você, eu alugo o imóvel de você e subalugo esse imóvel para outra pessoa. A sublocação, eu vou transferir isso para isso. Só que isso tudo está em contrato. Então, se o imóvel está no meu nome, passa essa responsabilidade, lá no contrato de aluguel vai estar informando que o pagamento vai ser direcionado para tal pessoa. Uhum. Tem que estar no contrato, por quê? Porque senão eu vou estar tendo empréstimo de rendimento. E isso pode dar uma sonegação. Eu estou querendo tirar para pagar menos imposto e vou passar para ti. Entendi. Por isso que tem que estar tudo em contrato. Outro campo lá é o campo de pensão alimentícia que vai sumir esse ano. Nossa esperança é que aquele campo de pensão suma. Por que aquele campo de pensão ali que vai sumir? Porque ali Se sumiu é uma maravilha, a gente acabou a dor de cabeça desse campo aí. Ali é rendimento recebido. Entende? Dentro desse campo aí, nós temos 2 colunas de pensão alimentícia. Uma a pagar as deduções e a outra é essa recebida. Por que vai sair? Porque hoje a pensão alimentícia ela foi considerada isenta de imposto de renda, ela não é tributável mais. Então, se ela não é mais tributável, ela não tem por que estar ali. Ela estava ali antigamente porque ela era considerada uma renda pela Receita Federal. Só que o STF desconsiderou isso como uma renda e isso é apenas uma maneira de sobrevivência da pessoa. Igualmente o tipo de alimentação. Ninguém paga pelo tipo de alimentação, ninguém paga pelo vale-refeição, imposto sobre aquilo. E a pensão alimentícia, quem está recebendo também não vai mais pagar. Perfeito. E o último campo? O último campo é do exterior. Por que a Receita, ou por que a Caixa ela aceita? Porque dentro desse campo tem qualquer rendimento que você recebe do exterior. Pode ser dividendos de investimentos que você tem lá no exterior. Pode ser um serviço que você prestou no exterior. Pode ser aluguéis que você está recebendo do exterior. Para quem trabalha com questão de programação, que trabalha para Google, empresas estrangeiras. Quem trabalha com YouTube, quem é YouTube, quem é infoprodutor, que tem os seus produtos em uma base fora do Brasil, isso é totalmente normal. As apostas esportivas também entram nesse campo, porque a maioria desses sites
eles estão hospedados no exterior. Então você também, tudo isso você consegue lançar aqui. São as atividades mais recentes em novos mercados, os influencers, os youtubers, as Exatamente. pessoas que trabalham com internet, Tudo isso é recebido do investidores também, né? Isso, tudo isso é recebido do exterior. É, Então, esse campo é mais usado para isso, né? isso, esse campo, ele não necessariamente seja um campo de recebimento de pessoa física, porque o nome completo da ficha é rendimento tributável de recebimento de pessoa física barra exterior. Aí nesse exterior, pessoa jurídica, pessoa física do governo, gente, servidor público que trabalha fora do Brasil, que recebe em dólar, e aí ele vai ter que... Pessoal de embaixada, consulado. Exatamente. Você só não paga imposto de renda no Brasil se você avisar para a Receita Federal que não é mais residente do país. Como é que o cara está morando fora e ainda vai pagar? Vai, ele ainda é residente. Então, se ele é residente, o dinheiro que ele ganhar em qualquer lugar do mundo, o governo tem a parte dele. Perfeito. Então, gente, a notícia boa e maravilhosa é que se realmente se concretizar o que o Thiago acabou de dizer, a gente não vai ter mais a dor de cabeça do campo pensão alimentícia e outros. E realmente é muito justo mesmo essa decisão do Supremo não tributar uma coisa que é para sua sobrevivência. Pensão alimentícia, ela não é uma renda, ela é para sua sobrevivência. Muito boa a visão da Caixa Econômica de não fazer empréstimos ou financiamentos para quem recebe pensão. E muito boa a decisão do Supremo de não tributar esse tipo de renda, certo? Agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, certo? Que é um tópico um pouco mais complexo, é um tópico com mais informações e de extrema importância, porque é um tópico do imposto de renda pessoa física para as pessoas que são MEI, né? Uma categoria profissional recente, não tão recente, mas que está sendo bastante utilizada. E para quem trabalha os empresários que têm empresa com CNPJ, como é que eles vão declarar o imposto de renda dele, quem é empresário, tendo como base de fonte pagadora a própria empresa, onde ele é dono único ou onde ele é sócio e tem participação, certo? Então, Thiago, eu queria que a gente conversasse falando pelo pessoal que são MEI, que categoria é essa, como que surgiu, como que ele declara. E eu vejo muito quando eu pego o imposto de renda dos clientes que são MEI, o contador colocar ou no recebido de pessoa jurídica, como o Prolabore, ou no campo isento e não tributados, Código 9 ou Código 13. É isso que eu queria que você falasse. A diferença entre um e outro e onde tem mais custo entre um e outro e por que os contadores insistem em colocar no Prolabore e não nos isentos não tributados. Vamos lá. Primeiro falando do MEI. Né? O que é o MEI? O MEI é uma pessoa física com CNPJ. Então, o MEI ele é a própria pessoa física ou jurídica. Então, o MEI ele é isso. Para que o MEI foi criado? Ele foi criado para que a pessoa seja ali contratada sem gerar o vínculo. Mas que as pessoas digam, não, o MEI foi criado para desburocratizar uma situação, não. O MEI foi criado para a pessoa gerar ali um trabalho sem vínculo empregatício. Mesmo que o código, né, a legislação, ela proíba que se contrate MEI com vínculo empregatício. Então, o MEI ele é contrato esporádico. Vamos lá, você é empresário. Você vai contratar uma pessoa para pintar aqui o seu ponto. Essa pessoa, você tem um contrato. Então, ela ia ter que recolher o ISS. Você ia ter que recolher o INSS dela. Há uma geração ali de um contrato de prestação de serviço. Não é algo que o cara vem aqui, não, eu só quero que tu capine aqui e nunca mais volte. A pintura, o cara vai gerar até uma questão de garantia. Então há um contrato de trabalho. Por mais que não seja formal, há esse contrato. Então o MEI vem para quê? Para que seja formal isso. Você contrata o MEI e aí o MEI ele vai poder prestar esse serviço e não vai onerar tanto o empresário. Então facilita a vida. Você contratou ele para aquela prestação de serviço. E vamos lá utilizar o pintor como exemplo. O pintor, ele, dentro do MEI, ele vai pagar uma taxa fixa. Então é 6% do salário mínimo. R$ 66,00, R$ 68,00 ele vai pagar por mês. Dentro disso, tem o INSS. Dentro disso, tem os tributos dele já, tem o ISS dele. Tudo dentro dos 6%, né? Dentro dos R$ 66,00 por mês. E aí ele vai ter o faturamento que hoje está até 81 mil anual. 81 mil reais anuais. Só que isso está correndo um projeto até para aumentar, né? Porque tem que você pensar que o salário mínimo está aumentando, as coisas vão
nacional e vão aumentar. Realmente Então, tem que ter uma atualização do o MEI valor. ele é uma pessoa jurídica. Então, se ele é uma pessoa jurídica, ele já sai da vantagem aqui do que não é pessoa jurídica. Por quê? Porque quando o empresário ele vai contratar, ele tem que pensar no melhor para ele. Ele pagando esse daqui, ele não vai ter problema nenhum. Ele pagando esse daqui, ele pode ter problema. Esse daqui, o MEI, tem o INSS pago. Se o cara adoecer, ele vai entrar naquilo. Se ele vai se aposentar. Esse daqui não. Ele vai trabalhar a vida toda e não vai conseguir se aposentar. Então a diferença já começa aí, o MEI. Muito mais benefício para quem é MEI do que Muito só mais pessoa. benefício. Agora vamos trazer o MEI para dentro do imposto de renda, que é aí que mora o problema. Por que mora o problema aí? Porque o MEI, ele, se ele não fizer, ele não tem obrigação nenhuma de fazer a contabilidade dele. Aquele é um prestador de serviço. Então, salvo eu não esteja enganado, só vai ter 8% de desconto sobre esse faturamento, isenção. Então, o MEI que faturou 50 mil reais, 60 mil reais, o MEI faturou 60 mil, ele só vai ter 8% como isento. Todo o restante ele vai ter que jogar lá na ficha como se estivesse recebendo de uma pessoa jurídica. Então, o MEI, na ficha de isentos, você vai colocar o quê? Recebimento da pessoa jurídica, R$ 2.400. É 8% de 60 mil. E aí, quando ele jogar lá em cima o valor dele, né? O valor tributável, ele vai ter que pagar imposto de renda. Ele vai pagar imposto de renda. Então isso quer dizer que o MEI, quando ele vai declarar o imposto de renda da pessoa física, já que o MEI é uma pessoa jurídica, ele consegue declarar no campo isentos e não tributados apenas 8% do faturamento dele. Se não tiver saldo não tiver nada, é 8%. Então, uma parte é isento. Uma parte ele pode declarar no campo isento não tributado, a outra parte tem que declarar no recebido de pessoa jurídica. Certo, perfeito. Isso o MEI prestador de serviço, como eu estou informando. Esse aqui, o pintor, o carpinteiro. Porque tem várias formas de MEI. Porque nós temos o MEI hoje que é o motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo ele tem uma regra diferenciada. Ele também vai ter esse desconto, mas em cima do faturamento dele, também tem um desconto ali de 60%, só vai ser tributável 60%. Mesmo assim é tributável. Agora vamos lá, o MEI que tem um contador que faz toda a sua contabilidade. O MEI que faz toda uma contabilidade, ele está 100% isento. 100% ele vai colocar lá no Presta atenção, pessoal, e entra em contato, viu? Tem como ficar 100% isento sendo MEI. 100% isento, não vai pagar nada. Vamos supor que ele está faturando ali 21 mil reais. Ele não vai nenhum real de imposto de renda se ele fizer toda a contabilidade dele. Vai ficar 100% isento. E aí, com isso daí, é bom para o MEI, porque já faz o planejamento de crescimento dele. Ninguém tem que querer ficar MEI o resto da vida, não. Então, você já pula daqui para o Simples Nacional. E aí, a gente já entra no próximo. Então, o MEI, pessoa física, imposto de renda pessoa física do MEI é isso. Tem que declarar sabendo que ele vai pagar imposto. Porque ele não faz essa retenção mês a mês, ele não tem essa obrigação de fazer. Ele vai pagar agora. Somente se ele quiser, de maneira voluntária, reter, pagar esse imposto antecipado, ele pode. Isso aí é o que nós chamamos de planejamento tributário. A gente planeja para quê? Para que ele não pague tudo de uma vez agora. Para não ficar tão pesado, né? Ele já pague dividido. Isso, até porque se ele fizer agora e dividir, ele vai pagar juros. Ele paga por cada serviço prestado e emissão de nota, ele já pode ir declarando. Tudo, ele, mês a mês ele já pode ir recolhendo. E não precisa, se ele quiser recolher 2 vezes por ano, ele recolhe, porque ele não é obrigado a fazer esse pagamento antecipado. Mas se ele quiser fazer, ele faz. Isso também serve para o profissional liberal. Ele já faz um cálculo ali, eita, eu vou pagar imposto. Eita, mas eu vou aproveitar bem aqui, já vou logo depositar. Isso serve também para o servidor público, para o CLT. Eita, eu vou pagar imposto. Então já vou pegar o dia das minhas férias aqui, já vou logo pagar esse imposto de forma antecipada. Seria planejamento tributário. E aí, voltando, o MEI ele sai de MEI e vai para Simples, que a maioria dos empresários hoje, Simples ou lucro presumido, né? E aí, o que seria isso? O empresário tem que entender que são duas pessoas diferentes. No MEI, que é a pessoa física, ela é a mesma pessoa jurídica praticamente, são duas pessoas diferentes. Quando a gente fala de uma sociedade, aí que é mesmo duas pessoas diferentes. Interromper aqui um pouco, Thiago, para poder esclarecer aqui para o público o seguinte. A Caixa Econômica ela não financia imóveis para pessoa jurídica, só para pessoa física. Por isso a importância do empresário de fazer o imposto de renda pessoa física e a empresa dele serve como fonte pagadora para essa pessoa física, certo? Por isso que agora o Thiago vai explicar um pouco dessa parte do empresário na declaração de imposto de renda para poder financiar o imóvel dele. E aí a pessoa jurídica. Normalmente é uma sociedade limitada ali. Nós temos vários sócios.
dentro dessa sociedade, a gente tem o quê? Cada um tem sua participação de cota. Então, aquele faturamento, aquele lucro da empresa, ele não é um lucro só de um, a não ser que seja um empresário individual. Mas, fora isso, aquele lucro ele é dividido. E aí nós temos uma empresa que deu lucro. Parte desse lucro ele pode ser pago como dividendos, né? E outra parte não. E os contadores não querem trabalhar muito com essa parte, gerar dividendos. Porque o empresário, ele quer receber mensalmente. E o empresário, ele quer receber o seu salário, o seu prolabore. E aí, para isso, o contador vai lá e faz o prolabore do empresário. E assim, mensalmente, paga o empresário. Só que quando chega agora com o imposto físico, o empresário vai pagar. Porque Ele declara para o Prolabore. O Prolabore ele é tributável. Qual o imposto mais ou menos ele paga, assim? Não, ele vai quando ter é a tabela Prolabore? progressiva. Né? A tabela progressiva ela sai de 7,5% até 27,5%, caindo. A média vai ficar ali em 20% sobre os rendimentos que ele recebe. Então, se eu faço um Prolabore da minha empresa de uma renda mensal, exemplo, de R$ 10.000, em média eu pago o quê e pago quanto? Em média, você vai pagar R$ 2.000. Não, você vai pagar R$ 1.880. R$ 10.000 De vai imposto de dar renda. Exatamente, você vai pagar R$ 1.800 de De imposto de dar. renda. E eu pago algum Mensal. outro imposto além desse? Você vai pagar o imposto da pessoa jurídica lá, mas aqui para a pessoa física você só vai pagar o imposto de renda. E eu pago algum outro tributo, como o INSS, alguma coisa? Lá da pessoa jurídica. Não pago na pessoa Não, na física. pessoa física não. Você vai ganhar ali pelo Prolabore, pela sua participação, pela sua força de trabalho dentro da empresa. Só que isso daqui, quando a gente pega um contrato social de uma empresa, a gente já tem que colocar no contrato social que vai ter distribuição de dividendos. Entendeu por que as pessoas pagam o Prolabore? Porque quando vão fazer o contrato social, elas não colocam dentro do contrato social que vai ter pagamento de dividendos de maneira mensal, de maneira bimestral. Se você não coloca isso, o que acontece? Você vai pagar dividendos de maneira anual. Qual é o empresário que vai passar o ano? Vai dividendos? Ninguém. Entende por que as pessoas pagam o Prolabore? Porque começa lá no início de uma maneira sem um planejamento. Vamos abrir como? Abrir de qualquer jeito. Aí depois fica. Aí a gente tem que fazer uma retificação, melhor dizendo, uma alteração social informando as formas de pagamento, as formas que nós vamos retribuir o trabalho de cada sócio, de cada empresário. Thiago, quando eu pego o imposto de renda do empresário, né? Eu vejo a renda lá em receber de pessoa jurídica, no caso é o Prolabore, como você acabou de falar. E vejo também aqueles que colocam no campo isento e não tributado, código 9 ou 13, rendimento de sócio, se eu não me engano, distribuição de lucros. Por que esse campo é isento? A Receita Federal aceita ser isento? Já existe, e é isento, mas há uma corrida ali parlamentar para tributar isso. Mas o que acontece? A pessoa jurídica, ela já tem uma carga tributária enorme. Ela já paga sobre aquilo dali. Então, quando a gente olha dentro da empresa da Bolsa de Valores, a empresa da Bolsa de Valores, ela prefere pagar juros sobre o capital próprio. Por quê? Porque isso daí é antes do imposto dela. Então, ela diminui a base de cálculo do imposto. Então, o que a legislação fez? Imita o pagamento de juros sobre o capital próprio. E aí, o que ele faz? Libera o pagamento maior de dividendos. Por quê? Porque primeiro ela vai cobrar o imposto, depois que tu vai dividir o lucro. Por que o dividendo ele é isento? Exatamente porque já foi cobrado muito imposto em cima do teu lucro. E aí ele te deixa distribuir esse lucro sem o pagamento de imposto. E foi cobrado já na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, já certo. foi cobrado dentro da pessoa jurídica. Já foi cobrado. O Prolabore também, ele vai entrar antes ali. Entra como despesa. Por isso que às vezes também a pessoa diz assim, não, vou pagar logo o Prolabore. Por quê? Porque ela vai pagar menos imposto. Pessoa jurídica. Mas você não pode pensar só na pessoa jurídica. Você pensar só na pessoa jurídica, você não financia seu imóvel. Por quê? Porque a Caixa não financia para a pessoa jurídica. E aí, quando você vem traz isso para a pessoa física, você vai pagar muito imposto. Então, isso que a gente tem que pensar. Isso é um planejamento entre pessoa jurídica e pessoa física. Não pode confundir as duas pessoas, mas as duas pessoas são interligadas. O dono da empresa, ele quer que a empresa gere receita, mas ao mesmo tempo ele possa gozar dessas receitas. O que adianta só a empresa ser rica e o dono não? Aí o que acontece? Há uma confusão de caixas. Por isso que muitas empresas quebram. Por quê? Porque não existe um planejamento e a pessoa diz, eu não vou pagar esse tanto de imposto. Não.
Bote Prolabore aí só de R$ 2.000, só de R$ 1.900, só de R$ 2.500, bem baixinho o Prolabore. Aí isso daí ele faz retirada dentro da empresa, certo? Como se fosse uma despesa da empresa. E acaba confundindo a pessoa Física jurídica com a com a jurídica. pessoa física. E a empresa acaba quebrando por situação disso. Então, qual é a indicação que eu daria para o empresário? O empresário olhar ali o seu contrato social, olhar o seu estatuto, determinar pagamento de dividendos de maneira bimestral, de maneira mensal, semestral, ver dentro da legislação a melhor maneira de distribuição desses dividendos. Por quê? Porque essa maneira de distribuição de dividendos também tem que ligar com a participação de cotas. Colabora não. Colabora é pela tua força de trabalho da tua empresa. Então, você tem 3 sócios. Trabalha mais que os sócios, eles vão ganhar um Prolabore maior que os sócios. Dividendos não, é pela cota. 3%, outro 33%, outro 33%. Cada um vai ganhar de maneira igual. Perfeito, Thiago. Perfeito, obrigado. E o empresário que ele deve estar se perguntando agora, vendo esse podcast, imaginando, meu Deus, a minha empresa não está assim. Procura o Thiago, Sim, procura o QG do investidor. nós temos lá o QG do investidor, que nós vamos tratar ali da parte de clientes, nós vamos tratar do seu planejamento de aposentadoria. A gente vai cuidar dos seus objetivos financeiros. Nós temos a AT Contábil, que é o escritório de contabilidade, onde a gente presta esse serviço que é um serviço de consultoria, que eu já falo assim, não é um serviço de contabilidade. Contabilidade você ganha de brinde. Você contrata um serviço de consultoria. E mais do que a parte contábil, faz a parte de consultoria, que é exatamente isso daqui. Que é hoje uma contabilidade. É você pagar o seu contador e todo mês ele manda as guias de recolhimento. E o que é a contabilidade dentro do AT Contábil? É a gente viver a empresa. A gente pegar e falar assim, olha, seu empresário, está errado. Porque quando o senhor quiser viajar para o exterior, você não vai ter como comprovar uma renda. Como é que você vai morar nos Estados Unidos? Se você recebe R$ 2.500, vai ser aceito. Então, isso daí tudo é impactante, só que a gente só tem dentro da contabilidade se você ir lá e buscar. Não é oferecido. E lá na AT Contábil a gente oferece. A gente oferece isso antes até mesmo da contabilidade. Então, o empresário, ele tem que saber que são pessoas separadas, mas ele tem que saber que tem que ser convergente. Tem que servir para ele. Não ele servir para a empresa. É isso que tem que acontecer. Maravilhoso, Thiago. Então, gente, chegando aqui no nosso último tópico, já que a gente está com o Thiago Gomes, que é um contador que, além de contador, ele é consultor e também é um analista de investimentos, a gente vai falar da última dúvida que os clientes têm, que hoje, com a mudança de cenário, com a tecnologia, a questão do investimento de ações em bolsa de valores ficou muito mais próximo, muito mais fácil de ser feito. E a gente também está tendo muita divulgação, seja por profissionais preparados que têm a certificação, seja por influenciadores. Então há muita informação de todos os lados e a gente tem que filtrar quais são as mais seguras, quais são as mais corretas, quais são as que possam lhe dar os resultados que você espera. Até porque você tem que ver a questão do investimento em ações, em bolsa de valores. E quando a gente fala em ações, a gente fala de renda variável, de renda fixa. A gente tem que prestar atenção e se atentar. Quando a gente vai investir determinado valor, a gente está colocando, não é só o nosso dinheiro, e sim parte da nossa vida de trabalho, parte do nosso esforço, parte do nosso suor, grande parte dele, às vezes, colocando ali na intenção e no propósito de ter um futuro melhor, uma tranquilidade melhor com o retorno que esse investimento vai te dar. Então é muito bom fazer isso e eu oriento e espero que na consciência das pessoas busquem sempre profissionais certificados, profissionais que tenham experiência para isso. E o Thiago Gomes é a pessoa correta para isso. Na Caixa Econômica também, no imposto de renda dos nossos clientes que fazem investimentos, eu vejo renda, Thiago, que vem das ações, né? Ele tem ações, já vi também a parte de juros de capital próprio e eu sei que a Caixa Econômica aceita isso como renda. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que funciona, como que ele declara, por que que ele declara, entendeu? Você dessa explicação Então, sobre isso. vamos lá. Por que a Caixa Econômica aceita rendimentos vindo ali da Bolsa de Lá Valores? aparece como, se eu não me engano, a aplicação financeira. Isso. Por que ela aceita? Porque a partir do momento que você compra uma ação, que você compra um fundo imobiliário, você está virando sócio. Você é cotista daquela empresa de fundo imobiliário, você é sócio daquela ação, daquela empresa que você está comprando a ação. Então, se você compra uma ação do Brasil,
você é sócio. Então, se ela aceita os dividendos da pessoa jurídica, no qual você também é sócio, ela tem que aceitar também. Então, é por questão mesmo de Lógica, né? isso, é por questão de lógica. E aí, os dividendos de uma ação. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma poupança. Você tem ali os rendimentos da poupança também. Poupança, querendo ou não, é um investimento. Só que a poupança, dentro de um ano, ela pode variar muito. Ela pode você sacar, devolver o dinheiro, pode sacar e devolver. Ação, você pode fazer isso. Só que, dentro do mundo de investidores, é visto que é muito mais difícil. Você investe, você consegue provar isso dentro do imposto de renda, que você vai colocar a sua situação de 2 anos. Isso é um bem que você tem. Então você vai colocar lá em bens e direitos a sua situação que você estava com 31 de 12 de 2021 e a situação que você estava em 31 de 12 de 2022. O que a Caixa vai ver? Realmente, ele é uma pessoa que investe. Porque dentro dessas situações há um crescimento. E aí ele está recebendo um dividendo daquela ação. E aí há um crescimento de dividendos também. Está recebendo um juro sobre capital próprio. Há um crescimento também. Tiago, isso é isento? O dividendo é isento. Tudo que você recebe como dividendos é isento. Juros sobre capital próprio, você não vai pagar mais nenhum imposto sobre o juro de capital próprio recebido. Por quê? Porque o imposto ele já é retido de maneira exclusiva e definitiva ali na fonte. Então, tudo que você tinha para pagar dos seus investimentos em ações já é pago no decorrer do ano. Tiago, mas e se eu ganhar comprando e vendendo ação? Aí você não vai ter como comprovar isso de maneira efetiva para a Caixa Econômica, porque isso já é até R$ 20.000 dessas operações mensais é isento. Você não vai comprar, porque é como se você fosse um comerciante sem pessoa jurídica. Entende? Então, você como investidor, você tem que fazer algo a longo prazo. Investidor não é comprar e vender. Investidor é investir, é comprar. Você não compra um terreno para 2 meses vender. Você compra um terreno esperando que ele se valorize e cresça. A mesma coisa, você compra uma ação esperando que ela se valorize e cresça. E é esse tipo de investidor, que é o investidor verdadeiro, que a Caixa aceita. É o investidor que ele compra R$ 100.000 de ações do Banco do Brasil e ano a ano essas ações estão valorizando, ele ganhando mais dividendos. Compra R$ 100.000 de Petrobras, você tem um dividendos enorme ali. Isso daí que a Caixa Econômica aceita. Quando você consegue lançar na ficha, na ficha rendimentos isentos não tributados, você recebeu dividendos. Quando você consegue lançar lá na ficha rendimentos tributados exclusivo barra definitiva, você é considerado um investidor. Certo? Entendi. Espero que meus clientes na Repasse CA, clientes atuais e em potenciais, também tenham entendido. A ideia desse podcast foi explicar um pouco, já que nós estamos próximo do período do imposto de renda, que começa agora dia 15 de março, explicar um pouco como é que funciona uma das fontes de renda que a Caixa Econômica aceita, renda formal, que é o imposto de renda, como é que funciona para quem é carteira assinada, CLT, né, quem é servidor público, quem é MEI, quem é empresário com empresa CNPJ, quem é profissional liberal e na questão dos investimentos. Espero que a gente tenha esclarecido muito. É maravilhoso isso. É muito bom. As pessoas elas sentem muita dificuldade de como comprovar isso. Nós temos até contadores que têm dificuldade, principalmente na parte de investimento, de como comprovar isso no imposto de renda para o cliente. Então, o Thiago Gomes, que é um especialista nisso, vai estar à disposição para fazer o imposto de renda de quem se interessar em fazer, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. E com esse imposto de renda pronto, né, Thiago, eu vou estar aqui disponível para liberar o crédito que você precisa para poder realizar o sonho da sua casa própria, ou de investimento, para você que quer investidor, que quer adquirir vários imóveis, como também fonte de renda de aluguel, a gente vai estar disponível para poder ajudar você, investidor. Agradeço a participação do Thiago Gomes e quiser falar suas palavras finais, considerações finais, fique à vontade. Estamos à disposição, tanto para poder fazer o imposto de renda, como para fazer aí o acompanhamento durante todo o ano. Todas as pessoas precisam de um acompanhamento contábil durante todo o ano. Seja você pessoa física, seja você uma PJ. Você vai precisar desse acompanhamento. Esse acompanhamento ele vai seguir até a declaração de ajuste anual, onde você vai conseguir todos os seus objetivos. A pessoa que tem o objetivo de comprar uma casa, ela não acorda e fala, eu vou comprar uma casa.
ela vem maturando essa ideia e compra a casa. Então, a partir do momento que está maturando essa ideia, já tem que existir anterior a isso todo um planejamento. A gente não trabalha a margem da legalidade. A gente trabalha dentro da legalidade. É bom deixar isso bem claro. A gente não vai fazer mágica no seu imposto de renda. A gente vai pegar a sua realidade e trazer para dentro do imposto de renda. Isso é muito importante. E trabalhando para que você tenha uma despesa menor ali no pagamento do imposto de renda. Tudo dentro da margem ali do regulamento do imposto de renda. E a gente fica disponível, tanto o QG do investidor como a AT Contábil.